ponto mais alto do psicopata. Porque o psicopata não Ele tem necessariamente mata. leve, não, o cara a pode maioria matar. não mata. Você- Ele tem leve, moderado e grave. O grave... O grave, mesmo assim, o grave, para ser killer, tem que ser mais grave ainda. Entendi. Dentro do grave ainda tem uma escala. Porque assim, o killer, ele acaba se ritualizando. Não basta matar, tem que matar daquela forma. E ele repete. Então, o outro passa a ser um objeto de brinquedo. Literalmente brinquedo. Quando a psicopatia, sempre o outro vai ser um objeto, mas não necessariamente para você degolar, para você esquartejar, não necessariamente. Você pode usar para obter sucesso, status, diversão. Você pode usar nisso. Então, assim, todo serial killer é a maior gravidade de um psicopata. Sim, tem um componente genético. Ah, tá. Sim. Quanto mais grave, mais o componente genético. E a gente não pode esquecer que o genético não é só pai e mãe. O genético é qualquer coisa na sua linha de ancestralidade. Não tem como. E a gente não pode esquecer que o Brasil foi um país escravocrata. Então, assim, eu acredito... Eu não estava lá para ver, mas eu acredito... Maior população escrava, né, do mundo. Exatamente, do mundo. E você vê o seguinte, aqueles que tomavam conta dos escravos, como é que se chamavam? Os Capitão capatazes? do Mato. Capitão do Mato. Capitão do Mato. Eles só podiam ser psicopata. Porque o prazer de espancar aqueles negros, né, no Pelourinho, por exemplo, botar ali naquela coisa... Eles tinham prazer de fazer isso. Porque, assim... Existem muitos psicopatas na nossa história pregressa. É isso que eu estou dizendo, que se você não tem conhecimento, não tem autoconhecimento, conhecimento mínimo do teu país, você fica assim, mas como? De onde vem? De onde vem? Porque esses donos de engenho estupravam suas empregadas. Entendeu? Aí tem o gene dali, não é que veio do negro, pelo contrário, foi sendo misturado com pessoas extremamente desrespeitosas, que faziam. Aquilo era uma propriedade. Um senhor era propriedade, o escravo era propriedade. Ele fazia o que queria. E eu não tenho sentimentos pelo outro. O que acontece? Você está falando de uma pessoa que o outro é simplesmente um objeto de uso. Então, para que uma outra pessoa serve se eu não tenho empatia por você ou por você? Você só serve para eu ter ou diversão, ou status, ou poder. Você é um objeto. E ele consegue reconhecer quem está mais suscetível ao golpe. Sim. Não só quem é suscetível, mas quem é... E tem uma coisa engraçada, quem está mais suscetível, quem está mais carente, quem acredita, quem é mais manipulável, quem é mais influenciável. Porque você tem que entender o seguinte, essas pessoas são 100% razão e 0 emoção. Sim. Então, eles conseguem estudar sempre a vítima. Não é uma coisa assim, por acaso. Eles levam muito tempo até chegar a você, sabe o que você gosta, sabe o que você posta, tipo musical, Tipo aquele sabe a do sua lá. lista do Aquela Spotify. série do You. Exatamente. Que o cara, Stalker, né? antes dele chegar na menina, ele já tinha... Não, todo tudo psicopata dela. estuda profundamente as suas vítimas. Não é uma coisa aleatória. Ele tinha fã-clube. Por quê? Não, pagavam. Todo psicopata é fascinante, é sedutor. Todo. Você já viu um estelionatário que não seja simpático, Ele gente é boa? convincente. Porque ele olha pra você, uma pessoa fria, ele não olha pra você com empatia, pra saber quem é você. Ele olha pra saber quais são suas fraquezas. E ele vai te estudar, justamente pra falar o que você quer ouvir, pra poder tirar de você o que ele quer. Eu não conheço nenhum estelionatário. Eu, quando alguém chega pra mim e fala, fulano é sensacional, é unanimidade, eu falo, eu boto meu pé atrás. Porque não tem unanimidade, gente. Porque, assim, até música, você pode amar uma música, falar, não gosto dessa, eu vou respeitar. Mas não dá pra ter unanimidade. Loucura essa, mas eu quero saber, assim, o porquê o psicopata, ele comete também vícios, ele tem um padrão. Ele se repete. Tipo, Tá. o Ted Bundy era a mulher de carro, Isso. não sei o que, ele encontrava em determinado lugar e era sempre um tipo de mulher específica. O maníaco do parque era no parque. Isso. Tem esse lance, né? Por quê? Tinha o cara bandido da luz vermelha, sempre com a luz vermelha. Isso. Pra ser Esses os mais identificado, graves. Ele gosta de É falar, uma "Lá fui eu", assinatura, é uma assinatura. Mas por que ele repete? A assinatura aí, cada um vai dar a assinatura que quiser. A memória humana,
ela tem um componente afetivo muito grande. Por isso que a gente lembra de coisas muito boas ou coisas muito ruins. E a maioria das coisas a gente se perde. Então, a memória humana precisa de sentimento para ser fixada. Como eles não têm esse afeto, o que acontece? Eles cometem o mesmo erro sem o menor constrangimento. Por exemplo, você faz uma merda, desculpa. Você faz uma coisa errada. Pode falar, tá? pode falar. Você faz uma coisa errada. E aí você, na próxima vez, você fala, pô, não vou cometer esse gafo de novo, não vou dar esse mole de novo. Por quê? Porque você não é psicopata. Se você é psicopata, você repete as mesmas coisas, porque ele não sentiu culpa. Ele não tem constrangimento. Ele não tem arrependimento. Cara, não ter arrependimento deve ser tenso. Não, você pode tudo. Porque se nada, nem ninguém é empecilho pra você, você pode tudo. Me sujou. Não é tipo assim, por exemplo, eu sempre coloco que um pedófilo é um psicopata, né? Principalmente o pedófilo quanto mais, né? O que acontece? Você já viu algum pedófilo em praça pública ou numa pracinha de alimentação do shopping estuprando uma criança? Ele leva meses se passando por alguém da idade, chamando para jogar o joguinho, marcando o encontro. É tudo é tudo muito calculado. Tipo assim, seus pais estão em casa, o que seu pai faz? Montam um covil dentro de casa, a prisão que vai deixar. Exatamente, é tudo muito calculado. Eu acho muito, assim, curioso, como em alguns casos em que existe a denúncia de pedofilia, às vezes a pessoa, para defender o pedófilo, fala coisas do tipo, é impossível, ele é muito próximo da família. Sim, meu amor, é exatamente isso. Porque ele é próximo da família. Sim. O não próximo não teria conseguido chegar perto da criança. Não só próximo, eu digo mais. Hoje, primeiro lugar, padrasto. Segundo lugar, pai. Terceiro, tio. A quantidade de bebês nos últimos 5 anos... Está acontecendo um fenômeno que a gente não está explicando muito, mas comercialmente a gente começa a entender que os bebês, por exemplo, vídeos de sexo com bebês, tá, abaixo de 1 ano, está valendo R$50 mil o vídeo para se vender. Então isso está gerando um abuso sexual de pais. O que chega de criança hoje em hospital com doença venérea e o pai... diz que não aconteceu nada, as maiores desculpas assim, se queimou, estava perto de uma tomada, o aparelho se queimou. Então, se a criança for um pouquinho mais velha, 6 anos, 8 anos, ela passa o dia todo numa bacia de água, por isso que deu isso. Só que tem que isso não dá cancro, né? Não dá doença venérea. Entendeu? Então, assim, é absurdo. Agora que os serviços estão mais preparados para fazer essa denúncia. Antes, ninguém imaginava, 20 anos atrás, tipo assim, um pai estuprando uma filha. Sim. Ser humano, pra mim, E assim... tem gente que fala assim, não, gente, mas isso na Grécia Antiga... Não me venha justificar, é injustificável, porque a escravidão também já foi uma coisa legal. E isso não fazia da escravidão certa, né? Uma coisa certa, entendeu? Porque tem gente, não, mas os gregos faziam iniciação das crianças. Não, presta atenção, o Império Romano e o Império Grego foram bem perversos. Eu acho bom que fica todo mundo assim, os gregos, a cultura. Gente, tinha muita perversidade. Eu já vi lá que eram umas coisas estranhas rolar. Mas muito esquisito. Tem um mito grego que chama Procusto. Procusto é um personagem mítico lá, né? E ele fazia o seguinte, ele tinha uma cama de ferro. Aí ele botava as pessoas. Tinha que caber naquela cama. Então, se a pessoa fosse maior, cortava o pé, cortava a mão. Se fosse menor, esticava a ponto da pessoa se arrebentar inteira. Aí você fala, os gregos eram bonzinhos? Não, acho que eles intelectualmente até deixaram uma grande herança. Mas vamos falar que moralmente, eticamente, fizeram barbaridade. E eu sempre falei isso e torno a dizer, para mim, meu ponto de vista, todo pedófilo, quanto mais, é psicopata. Gente, hoje existe um mercado negro de pedofilia de bebê. Isso é surreal. Se vocês trouxerem aqui uma delegada, até muito amiga minha, Paula, ela trabalha... Não, eu dou o telefone. Ela trabalha com pedofilia. Nossa. Ela é da Polícia Federal. Cara, ela vê coisas. Tem vezes que ela me liga e fala assim, eu tenho que dividir isso com alguém. E que fica barra pesada pra eu ouvir. Entendeu? É do tipo assim, Bia, bebê de 8 meses. O vídeo tá valendo 50 mil na Deep Web.
Mentira que Você esse não mercado. tem mercado. Mas muito mais do que a gente imagina. E quando você vai ver, tem juiz envolvido, tem desembargador envolvido nessa brincadeira. Meu Deus do céu, cara. Ela teve que dar voz de prisão para um juiz, tá? Nossa, ela tá mexendo com gente grande. E sim, muito. E o cara, ela chegou na casa do cara, ele tinha um filhinho de 4 anos de idade. Ela olhou aquilo e ela não conseguia achar as provas, não conseguia. Aí o que aconteceu? O cara, quando invadiram a casa dele, pegou o iPad, que estava com tudo, jogou pela janela. Eles não acharam nada. Quando ela tá descendo, o porteiro, caiu esse iPad da casa do seu fulano. Nossa. Ela falou, E foi tome ali. daqui. E foi aí que ela pegou ele. Aí pegou. E o que ele tinha, tipo assim, na Deep Web, desvendou uma trilha insustentável. Tráfico humano, tráfico de bebê. Vocês não têm noção, gente. É um mundo. É agoniante só de ouvir. É isso aí. agoniante de ouvir. Mas a gente acha que isso só tá Só em em filme. filme. Mentira! Olha, e hoje o que está acontecendo é pior, porque existe a participação de mães. Até há pouco tempo atrás tinha uma ilusão de que não tinha mãe psicopata, né? Uhum. Mãe que usasse a filha para isso. Não. Ocorre. E você está falando do golpista do Tinder, a diferença da mulher, eu não vi inventando Ana, tá? Eu vi o golpista do Tinder. Ele é um psicopata clássico. Agora, ela, pelo que você está falando, a gente tem que entender que a psicopatia masculina é diferente da feminina. Se apresenta de Por outra quê? forma. Qual a diferença? Por exemplo, a psicopatia masculina, ela tem uma agressividade maior, ela tem uma objetividade maior, porque o homem tem essa coisa. O homem tem mais testosterona que a mulher. Por isso que é muito mais fácil você achar um serial killer homem do que serial killer mulher. É raro. Agora, isso não quer dizer que a mulher não faça maldade. Ela faz de outra maneira. Ela é mais dissimulada. Por exemplo, a mulher usa muito mais das artimanhas, tipo assim, se ela quer matar o marido, ela vai envenenando aos poucos. Ah, Bigão, pelo seguinte, pelas estatísticas, você tem que predomina em homens, como se fosse 3 para 1 mulher. 3 homens para 1 mulher. Mas eu acho que é meio a meio. Porque a perversidade da mulher é diferente. Você acha que o lance da mulher também normalmente ser mais sedutora também que o homem, a gente, né, tem esse lance, tipo, o que é sinônimo de beleza? É muito mais a mulher do que um homem, né? Ela passa mais desapercebido? Eu diria que a perversidade feminina, ela tem uma outra pegada. A perversidade masculina, ela é mais testosterônica mesmo, é mais aquela Animal. coisa degola, corta, esquarteja. A perversidade feminina é mais do tipo assim, vai envenenando. Como é que as mulheres da realeza matavam seus maridos, seus amantes? Era aquele anelzinho que tinha o veneno, que ela ia botando ali no chazinho, na bebida. Até hoje você vê isso. Você compra em antiquários, né? Cuidado. Agora eu fiquei curioso. Então existem muitas não, acho que não. Mas quais são então os pré-requisitos de uma psicopatia feminina? Ausência de sentimentos. Também. Vamos lá. Fala aí qualquer último crime de alguma mulher que te chocou. Aquela Flor de Lis. Flor de Lis. Aquilo ali, quanto mais você estuda o caso, mais estarrecido você fica. O da Suzane, do Ristoffen. O que ela fez? Ela botou a mão? Olha a frieza. Ela- Ela arrumou, Alguém pra botar. mas ela que determinou como seria a morte dos pais. E no caso, o cara que fez aquilo é psicopata também ou só tava sendo, sei lá... Olha, meu filho, eu acho que pra matar como matou, eu acho que ela pode ser a grave. Os outros 2 podem ser um pouco menos. Acho Porque que foi a amarretada. E a pena dela. Quando a índole da pessoa é boa, a gente resolve qualquer coisa. Quando não é, a gente não resolve Mas quase como é que nada. descobre que a índole é boa ou é ruim? Esse é uma A parada. perversidade. Uau. Por exemplo, quando vocês falam de psicopata não é doente mental, não. Uhum. Tá? Apesar do nome ser falho, né? Psico de mente. Patia. Pátio de doença, mas não é. É um transtorno de personalidade. O que significa isso? É uma maneira de ser onde a pessoa nasce com o sistema límbico das emoções não funcionando ou funcionando muito pouco.
Então aquela pessoa é 100% razão, 0 emoção. Então é o cara frio, calculista, que não tem empatia, não tem remorso, não tem culpa. Então o que ele faz? Passar por cima de uma pessoa sem eu sentir normal. culpa. Normal. Normal. Um psicopata, ele vai olhar para você e vai rapidamente ver o que você serve para ele ter poder, status e diversão. Se você servir, meu amor, ele vai. Se não... E manipulam, que é uma beleza, né? Quais são os indícios? Veja sempre assim, desconfie de quem chega na sua vida de forma muito maravilhosa. Pode ser homem ou mulher, não interessa. Tá. Porque você fala assim, ai, que sorte a minha. Sabe aquela coisa assim? Ganhei na loteria. Exatamente. E outra coisa, observe que as pessoas falam, fazem e não falam. Porque uma coisa, a pessoa fala bonito, Pra aquela cacete, coisa. é. Mas quando você vai Vê o ver, cara tá fazendo. é diferente. E outra coisa, observe também como as pessoas tratam as pessoas que elas não ganham nada por isso. Aí você vai conhecer a pessoa. É verdade. Boa dica.